Na verdade, a jurimetria é um sistema estatístico, né, que vem acompanhando o direito, na evolução do direito, melhor dizendo, né? O direito hoje merece, e até pelo que prescreve o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, é um direito fundamental do cidadão, tanto ele como acusado ou como acusador, a uma razoável duração do processo. Então, a razoável duração do processo, isso significa que não existe na lei um prazo, né, o prazo para que o devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, nos traz aí o devido processo legal. O que é o devido processo legal? Ninguém pode ser condenado sem passar por um devido processo legal. Então, o devido processo legal está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que ninguém pode ser vedado no seu direito, direito de ir e vir, no seu direito à liberdade, direito aos seus bens, né, sem o devido processo legal. Então, vejam que o devido processo legal é uma garantia que tem qualquer cidadão, né, ao responder o processo, a ser acusado de uma violação ou de uma ameaça de violação a um direito de outra pessoa, né, ele, antes de ser condenado, antes de que qualquer providência seja tomada, ele deverá passar obrigatoriamente pelo devido processo legal. Então, nós temos lá, por exemplo, aquele que é acusado, ou que acusa, aquele que se julga ter um direito lesado ou ameaçado, ele tem o direito de provocar, né, uma vez que ele não consiga resolver o conflito, né, pela autotutela. Autotutela são aqueles casos permitidos pela lei, em que o próprio cidadão, a própria pessoa poderá resolver os seus conflitos, né, por conta própria, sem a participação do Estado. Então, nós temos lá, por exemplo, no artigo 25 do Código Penal, nós temos a legítima defesa. Uma vez que a agressão seja injusta e iminente, a própria parte que julgar ter o seu direito violado ou ameaçado de violação, ele poderá agir, e nessa ação ele poderá, inclusive, até tirar a vida do seu oponente, né, se não tiver outra forma, que aí vem a culpabilidade, né, se não tiver outro jeito dele resolver sem que ele tenha que eliminar o seu adversário, aí sim será legítima defesa. Então, a legítima defesa é só quando não tem outro jeito de resolver a situação, e desde que a agressão seja injusta e iminente. Assim como nós temos também o desforço imediato, lá no artigo 1210, parágrafo 1º da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, né, onde, na defesa da propriedade, aquela propriedade que deve ser respeitada nos termos do artigo 1210, parágrafo 1º, também do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, a pessoa que julgar ter o seu direito à propriedade violado ou ameaçado de violação, ela pode tomar providência por conta própria, desde que seja injusta e iminente, não é verdade? Não tem outro jeito de resolver, ela pode, inclusive, botar a pessoa para correr no susto, né? Então, nós temos aí, sem praticar qualquer tipo de crime, porque aí nós teremos a questão da culpabilidade, né? A questão da antijuridicidade, que será justificada. Então, nós temos essa questão aí na autotutela, né? Como resolução de conflito, né? Dissídio, né? Para a justiça do trabalho, por exemplo, o trabalhador, né? Isso será dissídio. Temos também a autocomposição. A autocomposição é quando se dá pela conciliação, lá do artigo 98, inciso 1º, da Constituição Federal. Aí nós temos a própria Lei 10.406 de 2002, lá no artigo 840, né, diz que as partes podem resolver
o litígio, o conflito, ou o dissídio, seja lá o que for, pela conciliação ou pela mediação. Temos lá na lei 13.140 também, o incentivo, o procedimento para que isso ocorra. Temos aí a lei 9.099, a lei dos juizados especiais estaduais, a lei 10.259, que é a lei dos juizados especiais estaduais, federais, né? Temos a lei 12.153, que é a lei dos juizados contra a fazenda pública é o Estado, né? Então, fazenda pública é contra o Estado. Então, toda vez que tiver alguma ação contra o Estado, aí será a lei 12.153 e tal, não é verdade? Então, nós temos aí a forma de resolução de conflitos pela autocomposição, primeiro pela autotutela, naqueles casos em que a lei assim permite, né? Depois nós temos a autocomposição pela conciliação ou pela mediação, e se não tiver jeito, aí sim, aí tem que entregar para um terceiro que vai resolver esse conflito, que é, logicamente, no caso da jurisdição, o Estado, né? Temos aí a Lei 9.307 também, que é a lei que traz a arbitragem, a lei da arbitragem, onde uma pessoa normal será escolhida pelas partes, uma pessoa com notório conhecimento jurídico, será será escolhida pelas partes, e aí ela vai resolver, ela vai dar o veredito, dizer quem está certo e quem está errado. Assim como o Estado também o faz através do juízo, né? O juiz de direito, o juiz federal, o juiz militar, qualquer juiz, poderá, então, dizer quem é que está certo e quem é que está errado. E isso chama-se jurisdição, né? É o poder que o Estado tem de dizer a quem está certo o que está certo e quem está errado o que está errado. Então, nós temos aí a jurisdição, que é delimitada pela competência, né? Nós temos, como eu citei, várias competências, né? Militar, trabalhista, civil, criminal, etc, etc. Então, nós temos aí várias competências, e aí nós temos a jurisdição. E a jurisdição, ela acontece exatamente nesse sentido, né? Quando a pessoa julga ter o seu direito prejudicado, seu direito violado ou ameaçado de violação, ela tem o direito, uma vez que não resolva pela autotutela nem pela autocomposição, ela tem todo o direito aí, o direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, de buscar o exercício da jurisdição, provocar a jurisdição, porque a jurisdição é inerte, né? A jurisdição não faz nada, ela fica quietinha lá, esperando. Isso é a garantia da imparcialidade. Então, essa inércia da jurisdição nada mais é do que a garantia da imparcialidade, né? Então, nós temos aí a provocação da jurisdição, e aí a jurisdição ela tem que dar oportunidade também da outra parte, ela não pode simplesmente julgar por um lado só, ela tem que ser imparcial. A imparcialidade é isso, é ouvir os dois lados e chegar a uma conclusão, né? Então, ela vai ouvir um lado, vai ouvir o outro lado, e lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, diz que qualquer processo que seja administrativo, judicial, é obrigatória a concessão, né, do contraditório, da oportunidade do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Então, deem uma lida no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 53, nos traz aí o juiz natural, e aí, por conexão, também o promotor natural, né? O que é o juiz natural? É aquele juiz que já está lá, né? Eu não posso escolher o juiz que vai julgar minha causa. Eu quero que esse processo vá para a segunda vara porque o juiz lá é meu amigo. Não é assim que funciona. Quando a demanda chega no Poder Judiciário, já tem lá o juízo da família, o juízo trabalhista, o juízo. Então, é dividido por competências, como eu falei. Então, esse é o princípio do juiz natural, lá do artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. O que não pode haver é juízo de exceção, né? Conforme prevê o artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, não pode ter o juiz de exceção, né? E nós temos aí juízos de exceção, né? Basta ouvir aí as histórias dos morros do Rio de Janeiro e das organizações criminosas aí, da Lei 12.850, onde eles julgam as pessoas e queimam nos pneus e tal, né? Isso é chamado juízo de exceção. É aquele juízo que não é reconhecido pelo Estado. Isso é proibido. Está no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Muito bem. Então, vejo que nós temos aí uma evolução nesse processo,
e é um direito fundamental do cidadão a durável, como é que é, a razoável duração do processo, a razoável duração do processo, lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. E várias medidas vêm sendo tomadas desde que surgiu a internet, né? A internet surgiu lá nos Estados Unidos, segundo alguns autores, trata-se de uma palavra francesa, então o certo seria internet, né? Porque na língua francesa o T ele é tônico, então não, seria a última sílaba tônica, né? Então, internet, as internet já virou internet, web, surface web, deep web, dark web, né? Surface web é onde nós estamos trabalhando, a deep web é um campo minado e dark web é minadíssimo, né? É onde acontece a face oculta da internet, a chamada dark web, né? Então, nós temos aí trabalhando na Surface Web. A Surface Web é onde nós temos o contato aí com a legislação pertinente e vem evoluindo aí com o tempo, né? Nós temos aqui no Brasil uma legislação nova nessa área, porque a área é nova realmente. Temos aí a Lei 12.965, por exemplo, que agora é de 2014, né? Que é o Marco Civil da Internet. Temos aí a Lei 13.709 de 2018, a Lei 13.709, que é a lei que trata da proteção aos dados, né? Temos a Lei 12.737, que é a Lei Carolina Dickmann, né? E várias leis aí que nós temos, a lei, deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui, 12.039, é a lei 2034, né? É a lei que modificou aí a questão até das eleições aí, trouxe uma dinâmica diferente para as eleições, né? Embora o STF na ADIM 4.553, proibiu aí a questão da urna eletrônica, imprimir o voto, né? Imprimir o voto, essa urna eletrônica está prevista na própria lei 12.034, lá no artigo 5º, parágrafo 2º, diz que toda vez que terminar o voto, o voto deve ser impresso e entregue ao eleitor. Aí o STF entendeu que não é uma boa medida, e aí acabou com isso, né? Vetou, então, o artigo que prescreve o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 12.034, e aí acabou na verdade, as árvores agradeceram, né? A floresta agradeceu, né? Porque muito papel seria gasto, além dos gastos normais, ainda mais a nossa floresta também seria consumida nas eleições aí da Lei 9.504 de 97. Então, veja que nós temos aí a DIN, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 4.500 poxa vida, agora me enrolou, 4.543, é isso, a lei, a DIN que vedou a impressão do voto, né? A DIN é importante porque é uma ação direta de inconstitucionalidade, previsto na Lei 9.868, 9868, né? É uma lei que faz, na verdade, uma ação que vem dos legitimados, alguns legitimados, não são todos, né? Então tem só os privilegiados lá, no artigo 103 da Constituição Federal, são aqueles que têm legitimidade ativa para a ação direta de inconstitucionalidade, assim como tem na ação declaratória de constitucionalidade, assim como tem na ação descumprimento de preceito fundamental, só que essa lei é outra, é a Lei 9.882, a lei da ADPF. O importante é que essas leis aí, essas ações aí, elas têm um papel importante no ordenamento jurídico, uma vez que elas têm a decisão dessas ADINs, dessas ADCs, dessas ADPF, elas têm efeito erga omnes, ou seja, uma decisão influencia em todo o ordenamento jurídico, né? Não é, porque
assim como nós temos no controle concentrado de constitucionalidade esse efeito erga omnes,